Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu fico daqui, fica melhor para vocês me enxergarem? Fica, né? Muito prazer conhecer vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Tatiane Santana. Qualquer semelhança que vocês percebam aqui não tem nada a ver, né? Meu nome é Tatiane Santana, tenho 27 anos, sou mineira. Você já deu para perceber no Bom Dia, né? Sou mineira. Moro hoje em São José dos Campos, mas eu nasci em Salinas, Minas Gerais. Alguém aqui conhece Salinas? Não? Se conhece, é meu parente, com certeza, porque lá todo mundo é parente, é assim, né? Salinas é uma cidade pequena, de 40 mil habitantes, foi lá que eu nasci, o digníssimo Paulo Ricardo ali, meu irmão também, nascemos lá. Fiquei em Salinas até os meus 17 anos, com 17 anos saí de lá para estudar. E enfim, aí toda a minha história começou, que é onde eu vou contar aqui para vocês. Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência desses últimos 7 anos, né? Há 7 anos eu trabalho com marketing de rede, vendas diretas, e esse modelo de negócio mudou drasticamente a minha vida. Esse negócio onde a gente tem que se desafiar, onde a gente precisa... Ô, Paulo, depois você traz água para mim, por favor. Esse modelo de negócio onde a gente precisa se desafiar constantemente, onde a gente precisa alcançar metas, objetivos, não é aquele negócio de sentar e esperar o mês rolar para no final você receber, né? É bem diferente essa dinâmica do mercado. Dentro da minha casa eu tive alguns incentivos para empreender, para buscar esse caminho, porque minha mãe sempre foi comerciante, meu pai era representante comercial também, então a gente sempre teve esse estímulo de alguma forma dentro de casa. Minha mãe nunca falou assim, minha filha vai ser vendedora, nunca. A gente nunca teve... Tá, obrigada. Opa. Onde é que eu... Ah, tá. Onde é que eu volto? Vixe Maria. Aí, tá. Aí, gente, deixa eu contar isso pra vocês. Lá na minha cidade, lá na nossa família, né? Minha mãe, ela sempre empreendeu, meu pai é representante comercial. Quando a gente era bem pequeno ali, eu sou a mais nova dos três, Paulo Ricardo, Thiago e Tatiane, eu sou a mais nova. Quando eu nasci ali, quando eu tinha 1, 2 anos, meus pais se separaram. E foi bem nessa fase que tudo começou a ficar bem difícil, né? Meus pais se separaram, meu pai mudou de cidade, depois ele mudou de país, passou alguns anos nos Estados Unidos. Minha mãe ficou com uma empresa cheia de problema, falida, cheia de coisa, uma mulher que nasceu na fazenda, na zona rural praticamente, e ela se viu na obrigação de se virar, né? De construir, de construir sua vida ali dentro daquele negócio. E enfim, então eu cresci vendo essa mulher trabalhando muito, ela vendia, ela negociava, ela fazia de tudo um pouco. E aí eu cresci e é sempre aquilo que a gente ouve, né? Quando a gente é criança, adolescente, o que você quer ser quando você crescer? E eu pensava, eu não tinha noção nenhuma do que eu queria ser, mas eu sabia que eu queria ser uma pessoa, eu queria ser bem-sucedida, sabe? Eu queria ter dinheiro, eu sempre associei dinheiro com presença. Eu pensava assim, ó, minha mãe, ela não é presente, ela não toma café, almoça, janta com a gente, porque ela tem que trabalhar. E ela tem que trabalhar por quê? Porque ela precisa de dinheiro. Se ela tiver dinheiro, ela não vai precisar sair. Então, eu sempre associava ter dinheiro com poder ser presente para aquelas pessoas que a gente amava, né? Então, quando eu era criança, meu sonho era sempre esse. Eu queria ter dinheiro para quê? Para ter tempo de qualidade com a minha mãe, para ter tempo de qualidade com os meus pais, né? E aí eu cresci, com 17 anos, eu me vi nessa situação de tipo, o que eu vou fazer da vida? Como assim, né? Eu preciso buscar uma profissão para ser alguém. Vocês também tiveram esse impasse? Ou vocês cresceram, estava tudo bem resolvido, você só foi seguindo uma profissão e tudo deu certo? Quem aqui ficou meio confuso na hora de decidir o que fazer? Levanta a mão aí para mim. Vocês ficaram? E hoje vocês continuam confusos ou não? Tá, beleza. E aí, gente, com 17 anos, eu saí de Salinas, fui morar em Montes Claros. Montes Claros é uma cidade de 500 mil habitantes, Salinas é uma cidade de 40 mil habitantes. Saí de Salinas, fui morar em Montes Claros para estudar. E dentro da minha igreja, eu sempre participei da igreja e tal, tinha um ministério, e até hoje tem, chamado Ministério da Saúde, né, onde incentivava os cuidados com a saúde e tal, e eu sempre gostei demais daquele ministério. E uma coisa que eu vinha médicos de fora palestrar e eu falava assim, gente, eu acho que eu vou ser médica, sabe? Eu acho que esse negócio de cuidar de saúde, esse negócio tem a ver comigo. Enfim, e aí fui para Montes Claros, comecei a fazer pré-vestibular para entrar na faculdade de medicina.
E naquele momento eu descobri várias coisas sobre mim, né? Descobri o que eu gostava, o que eu não gostava. E aí vai uma lição que eu quero deixar para vocês também. Hoje é um dia de treinamento e eu quero que você se abra para todas as novas informações que você vai receber aqui, porque às vezes a gente fica travado na vida porque a gente não se permite se movimentar, se abrir para novos conhecimentos, sabe? E a gente vai se descobrindo nesse movimento, é nessa caminhada de acertar, de errar, de ir, de tomar uma decisão certa, uma boa, uma ruim. É assim que a gente realmente constrói uma vida que presta, uma vida que tem a ver com a gente. Então, sucesso a gente constrói no movimento. Parada, a gente não confia, a gente não consegue fazer nada, né? Nossa autoconfiança é totalmente destruída quando a gente fica parado. Então, mesmo quando você está em movimento, você está errando, você está construindo autoconfiança, porque você está se movimentando. E em 2012 foi isso que aconteceu, eu fui morar em Montes Claros, tudo que eu queria era fazer pré-vestibular para entrar na faculdade de medicina. Comecei a estudar. E aí, gente, algumas coisas da minha família começaram a vir muito forte, assim, no meu dia a dia, na minha rotina, né? Era tudo muito regrado, minha mãe pagava meu cursinho, pagava meu aluguel e me dava R$60 por semana. Aqui, toda sexta-feira à tarde, eu lembro, eu ia lá no caixa do Banco Brasil, tinha R$60 por semana. E aí, eu lembro de pensar assim, passou um ano, eu no cursinho pré-vestibular, passou 2 anos, e eu ali, vivendo com R$60 por semana. E longe da casa, quando você tá morando na casa do seu pai e sua mãe, que você tem comida, roupa lavada e tudo, R$60, você tá ganhando dinheiro até demais. Mas longe era quase nada, então as coisas começaram a ficar difíceis. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a me sentir incomodada. Porque eu sentia que eu já tinha 18 anos, eu precisava começar a me prover de alguma maneira, né? Mas eu era uma menina, né? Peraí, deixa eu passar aqui. Quem eu era? Eu era uma menina cheia de insegurança, cheia de vontade. Vocês já ouviram aquela frase que diz assim, ó, é só acreditar que tudo vai dar certo? Já ouviram? Eu pensava desse jeito, não, é só eu acreditar que tudo vai dar certo. Eu passei uma vida me frustrando porque eu acreditava que as coisas não aconteciam. Eu acreditava que eu ia passar no vestibular, eu acreditava que um monte de coisa ia mudar e nada dava certo. Outra frase que eu trouxe de casa que minha mãe falava muito assim, Tati, esse ano a gente não vai fazer seu aniversário porque a gente tá apertado, mas ano que vem as coisas vão estar melhor. Vocês já ouviram isso? Ano que vem as coisas vão estar melhor. E eu cresci acreditando que no ano que vem, naturalmente, as coisas estariam melhor. E aí, sabe o que acontecia? O ano que vem, ele sempre chega. Aí o ano que vem chegava. E como é que estavam as coisas? Do mesmo jeito. E passou um ano, passou 2, e aí 3 anos se passaram, eu no pré-vestibular para a faculdade de medicina, já estava ali conseguindo avançar nos meus estudos, tinha ficado na lista de espera de umas faculdades e tal, estava animado, mas ainda assim eu não estava muito feliz. Sabe quando você está em um lugar que não, parece não ser o seu lugar? E mais para frente a gente vai falar sobre isso, né? Como que quando a gente se coloca em um lugar que não é nosso, a gente se sente é o tubarão tentando ser o rei da selva. O tubarão consegue ser o rei da selva? Não, ele é o rei da onde? Do mar. Você tira o tubarão e coloca ele na selva, ele vai se sentir um inútil. E muitas vezes a gente se sente inútil. Não porque nós não temos capacidades, mas porque a gente se coloca no lugar errado. Quando você está no seu lugar, as coisas acontecem. Enfim, e aí 2014 chegou. Em 2012, assim que eu fui para Montes Claros, eu comecei a namorar com meu digníssimo marido, né? Na época namorado, Cláudio Alves. E enfim, e quando a gente começou a namorar, eu lembro que eu comecei a falar com ele assim, eu quero começar a ganhar dinheiro, quero começar a pagar minhas próprias contas, eu vou fazer 20 anos, isso em 2014, né? Eu vou fazer 20 anos e eu ainda não tenho dinheiro para me sustentar, eu morro de medo da minha mãe precisar de mim financeiramente e ao invés de poder ajudar, eu ainda depender dela, sabe? E a idade, gente, é dela, sabe? E a fase, existe um ouro em cada fase da nossa vida. Um dos grandes ouros da fase adulta é de poder se prover, é de poder construir algo que parte de você, né? Quando você está na casa dos seus pais, é a dinâmica dos seus pais, é a rotina dos seus pais, é as escolhas dos seus pais. Você nasceu onde você nasceu porque seus pais escolheram morar naquela cidade. Você viveu naquelas circunstâncias pelas escolhas que seus pais fizeram. Quando você se desvincula da sua família de origem, você está construindo uma vida que tem muito mais a ver com você do que com seus pais. E muitas vezes a gente se vê na obrigação de viver como? Exatamente como nossos pais viveram. Tem muito mais gente vivendo como os pais viveram do que viver na vida que realmente gostaria de viver, inconscientemente. E como é que a gente identifica isso? A gente vai ver mais pra frente.
Mas enfim, em 2014 eu tava nesse questionamento, tipo, minha Nossa Senhora! Gente! Aí. E aí, gente, deixa eu contar uma história pra vocês. Lá em 2014, eu tava nesse impasse, né? Tipo assim, aí eu quero mudar. Quem aqui quer mudar? Ah, eu quero melhorar minha vida financeira, pessoal, profissional, moral. Todo mundo quer mudar. Mas você sabe exatamente o que fazer pra mudar? Quem aqui sabe exatamente o que faz? O passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3. É esse ponto aí que trava a gente na vida. Porque querer de verdade todo mundo quer. Por isso que aquela frase, ela não é verdadeira. É só você querer, só você acreditar e desejar muito que as coisas vão acontecer. Não. Você precisa desejar, acreditar e começar a dar seus pulos, né? Se colocar no movimento. Porque por mais que você não consiga sair daqui e colocar seu pé lá no 10º degrau, no mínimo o primeiro degrau que você já enxerga, você precisa colocar seu pé e assim sucessivamente. A vida não é uma linha reta. Se você for daqui para Minas, não é daqui para, não é uma estrada reta que te leva daqui para Minas. Tem curva, tem semáforo, tem um pneu furado, tem um monte de circunstâncias no meio do caminho, mas isso não impede o caminho. Isso só exige que você se adapte às circunstâncias, né? Porque se o pneu furar, você fala, ixi, é um sinal de Deus. Vou voltar para casa, ou então vou ficar aqui, pronto, sua vida nunca vai avançar. E enfim, em 2014 eu estava nessa situação, querendo necessariamente mudar minha vida financeira. Era o único problema real que eu realmente enxergava. Mas o que sustentava os meus problemas financeiros não era a falta de oportunidade, não era a falta de capacidade, era a falta de confiança, era a falta de clareza sobre o que fazer, sobre como fazer. E em dezembro de 2014 eu completei 20 anos. E aí chegou dezembro, né? Dezembro é um mês muito especial para mim, porque eu reflito sobre o ano, sobre minha vida, é Natal, a gente encontra a família e tal. Então, dezembro é o melhor mês do ano, né? E aí, chegou dezembro, a gente foi passar o Natal em Salinas e eu combinei com o Cláudio. Naquela época, o Cláudio já era formado em Direito, ele já trabalhava e tal. E assim, ele sempre me dava presentes nas datas comemorativas e eu ficava, gente, eu ganho R$60 por semana, eu não posso ficar nessa de dar presente para os outros, né? E enfim, aí chegou no Natal e eu combinei com ele assim, falei assim, amor, olha só, nesse Natal a gente vai fazer uma dinâmica diferente. A gente não vai dar presente um pro outro, sabe? Nossa presença basta, né? Tipo, esse negócio, não vamos dar presente. Era esse o combinado, porque se ele me der esse presente, é muito chato, né? A gente não poder retribuir. Vocês têm esse sentimento? Eu acho que o gatilho da retribuição é um dos mais fortes. A gente sempre quer retribuir o que as pessoas fazem pela gente. E aí eu combinei isso com ele, beleza. Chegou dia 24, a gente na casa da minha mãe, ele dormindo em um quarto, eu dormi no outro quarto, ele acordou e falou assim, vou sair, vou comprar um presente de Natal. E eu continuei dormindo. E aí ele saiu, passou lá na empresa da minha mãe, né, e falou com ela assim, ó, tô querendo comprar um secador pra Tati, porque ela tá precisando de um secador e tal. E aí, mas eu não sei escolher essas coisas, me ajuda a escolher que modelo que eu compro e tal. E aí minha mãe logo me liga e fala assim, Tati, você já comprou presente de Natal pra Cláudia? Eu falei, não, né, mãe? Eu não tenho dinheiro pra isso. Logo a senhora me perguntando, a senhora conhece minha vida financeira. Aí ela falou, não, de jeito nenhum, como assim? Você vai deixar de dar um presente, me vai te dar um secador, ainda revelou a surpresa, né? Me vai te dar um secador e você não vai comprar um presente pra ele? Não, passa aqui agora que eu vou te dar o dinheiro. E aí, gente, existem uns momentos muito especiais na nossa vida, sabe? Que eles não são fáceis, mas eles são importantes. Aquele momento foi um momento de ruptura para mim, sabe? Até hoje, quando eu lembro daquele momento, eu tenho vontade de chorar. Porque eu lembro do sentimento que eu tive naquele dia, quando eu cheguei lá e ela me deu R$50. E aí, eu lembro de olhar para ela e falar assim, mãe, ela tá naquela correria, sexta-feira, faz uma coisa, faz outra e tal. E aí eu cheguei e falei assim, mãe, a senhora não quer que eu compre um presente para a senhora também, não? De Natal, né? Ela falou, minha filha, eu tô tão apertada. Todo presente que eu te dou, que você me dá, sou eu que pago, então não precisa me dar nada, não. Eu tô muito apertada, não precisa me dar nada. Comprou só o presente dele. E aí eu lembro de pegar o dinheiro e virar as costas e começar a chorar. Sabe, eu comecei a chorar porque eu tava sentindo vergonha de como eu tava me comportando. Gente, a produtividade é uma lei, sabe? Produzir, ter frutos é uma lei.
Ninguém nasce, uma árvore, a Bíblia fala, né, sobre Jesus amaldiçoar a figueira lá, que não tinha frutos. Quando você olha para a sua vida, quais são os frutos da sua vida? Lógico que financeiramente isso é só um dos frutos. A gente tem N frutos na nossa vida. Mas naquele momento eu tinha tudo para dar frutos. E eu era acomodada. Eu começava 1 milhão de coisas e eu parava no meio do caminho. A primeira dificuldade que aparecia, eu falava, é um sinal de Deus, então deixa eu parar com isso aqui. Né? Tipo assim, o que é para ser meu vai chegar até mim sem nenhum trabalho, sem nenhum esforço. É assim que a menina imatura pensa. É assim que o cara imaturo pensa. Ele fica brigando com as circunstâncias. Não, mas não podia ser assim. O homem maduro, ele se adapta às suas exigências. Ele olha para o seu presente e se pergunta assim, o que a minha realidade está exigindo de mim? Ah, está exigindo que eu faça tal coisa, mas eu não sei fazer. Mas quem é que pode me ensinar? Como que eu posso aprender? Vocês têm noção dessa capacidade que a gente tem de aprender novas coisas? Ninguém pode te impedir de ser a mesma pessoa, a não ser você mesmo. Todo mundo aqui, se a vida do seu filho depender de você aprender a escalar montanha, o que você ia fazer? Ah, não, deixa esse menino morrer, porque escalar montanha também é demais. Você não ia fazer isso, você ia aprender, né? Tudo, você nasceu careca, banguela, pelada, sem saber falar, andar. Tudo que você faz hoje, você aprendeu. E aí, muitas vezes, a gente despreza essa capacidade que a gente tem de aprender tudo que é importante. E, enfim, lá naquele momento, eu lembro de pegar os R$50, sair, eu entrei dentro do carro e eu comecei a chorar. Comecei a chorar porque eu senti vergonha de como que eu estava me comportando na minha vida. Não só vergonha, eu não sabia o que fazer, por onde fazer. E eu lembro de sentar e orar. Vocês têm o costume de orar? De orar a Deus para pedir ou para agradecer? A gente gosta de pedir, né? Agradecer 1 minutinho, mas pedir a gente tem uma lista enorme. Enfim, eu lembro de sentar assim no carro, eu comecei a chorar e eu falei assim, Senhor, me dá uma oportunidade, sabe? Me dá uma forma de me desenvolver, eu preciso mudar a direção da minha vida. Eu não gosto dessa vida que eu tô vivendo, eu sei que eu posso viver melhor, eu sei que eu posso ter uma vida melhor, enfim, eu posso crescer, mas eu também não sei o que fazer, mas me mostra um caminho, porque se eu tiver uma oportunidade, eu me comprometo em realmente fazer o que tem que ser feito. E naquele momento, a minha vida começou a mudar, não porque novas oportunidades apareceram, mas porque eu me indispus a aproveitar as oportunidades que já estavam ali. E é o que acontece, a gente vive na geração mais próspera que já pisou nessa terra. As oportunidades que você tem, os seus pais não tiveram, seus avós nem sonhavam, e você tem, talvez você seja menos produtivo do que o seu avô era há 100 anos atrás. Simplesmente porque você fica aí perdendo tempo com 1 milhão de coisa inútil, né? É uma distração aqui, é um telefone aqui, vou fazer isso, começa isso, depois começa aquilo. Aí você começa 30 coisas, no final do dia você se sente exausto. E o que você realmente fez? Nada. Né? Aí 1 ano passa e você olha pro ano que se passou e você fala, gente, eu queria ter isso, queria, mas você não consegue direcionar, conduzir a sua vida em uma direção que realmente faça sentido para você. Enfim. E aí, em 2014, eu tomei essa decisão. Em 2015, a gente começou a trabalhar com marketing de rede, com vendas diretas. A gente já tinha conhecido esse modelo de trabalho em 2013, mas naquela época a gente muito imaturo e tal. Mas, enfim, à tarde vocês vão conhecer um pouco desse crescimento pessoal e profissional, né? Cláudia vai explicar um pouco mais para vocês. Mas eu tô aqui para mostrar, para falar para vocês sobre o meu caminho. Sabe? Sobre o que fez fez com que eu deixasse de ser uma menina e me tornasse uma mulher. Porque, gente, repete uma frase comigo, muito importante. Meninas não prosperam. Repete comigo. Meninas não prosperam. Meninos não prosperam. Meninos não prosperam. Aí eu quero fazer outra pergunta. Você acredita que maturidade, a gente constrói maturidade, é com o passar do tempo? Sim ou não? Quem acredita que sim? Vai. Quem acredita que não? Quem não acredita... Tá. Gente, sabe por quê? Porque se fosse simplesmente assim, a gente nascia e deixava a vida passar e tudo se resolvia. Mas não é, sabe? Maturidade é um caminho intencionalmente buscado. O se construir, ele é intencional. O mudar de vida, ele é intencional. Não é um negócio que você nasce, você acorda um dia diferente, você tá cheio de sorte, você vai fazer algumas coisas e tudo começa a dar certo e por isso a vida muda. O jogo vira. O jogo vira para quem não desiste. Não é só não desistir, é fazer o que tem que ser feito. Porque talvez você conheça. Você conhece uma pessoa próxima? Uma pessoa próxima, um tio, um primo, um pai, uma mãe, uma pessoa muito próxima que há 10 anos
há 10 anos tinha problema financeiro e hoje continua tendo esse problema financeiro? Há 10 anos tinha, o casamento era uma bagunça, era briga, e hoje o casamento continua sendo a mesma coisa? Mas se a gente deveria amadurecer com o tempo, assim como as frutas, né? Por que nossa vida não está mudando com o tempo? Vocês entendem? Não é sobre o passar do tempo, é sobre o que a gente decide fazer com esse passar do tempo. É a nossa moeda de vida. Não existe uma esquina aí fora que vende tempo. Ô moço, me dá uns 2 anos de vida aí, porque eu perdi 2 anos com um cara que não presta ali, então parei, eu preciso recuperar esse tempo. Existe essa possibilidade? Ninguém te vende tempo, é a sua moeda de vida. E o que você faz isso é o que realmente vai conduzir e nortear a sua vida. Mas para que a gente comece a introduzir tudo... Gente, vocês estão animados para aprender, sim ou não? Fala para mim. Ok, hoje eu vou precisar muito dessa animação de vocês, viu? Então vamos lá, primeira coisa, eu quero fazer um exercício com vocês. Quem tem papel e caneta aí? Ok, então vou precisar que vocês anotem agora, porque a gente vai fazer uma autoavaliação muito importante. Mas antes eu quero fazer um compromisso com vocês. É assim, ó. Papel e caneta. É melhor usar o papel e caneta. Quem quiser usar o bloco de celular é bom também, mas eu prefiro papel e caneta, porque celular sempre aparece uma notificação, uma coisinha, outra, e tira sua atenção. Então, papel e caneta é o melhor caminho. Outra coisa que eu ia falar para vocês e agora eu esqueci. Papel e caneta. Ah, tá. Um alinhamento rapidinho. É assim, ó. A gente passa uma vida inteira contando algumas mentiras pra gente. Sabe? As maiores mentiras não é o que a gente ouve, são as que a gente conta. A gente vai contando uma mentira. Ah, então, minha vida financeira é difícil, porque você sabe, né? Eu ganho pouco. Eu ganho pouco, eu tenho filho, e também eu tenho isso, eu tenho aquilo e tal. E aí, antes da pessoa... antes a pessoa ganhava mais, antes a pessoa não tinha filho, e ainda assim ela tinha problema financeiro. Problema financeiro geralmente não ele não é construído por quanto você ganha, mas acima de tudo pela forma como você administra seu dinheiro, né? E eu tô dando um exemplo só para vocês entenderem que muitas vezes a gente conta algumas coisas pra gente, e a gente conta tanto aquilo, repete tanto que se torna uma verdade. Né? Se durante sua vida inteira você ouviu alguém falando assim, você é lerda, você nunca faz nada direito, você só chega atrasado. Aí você se adapta a chegar atrasado porque você acha que sua vida é assim mesmo, você é assim mesmo. Então as coisas que a gente ouve constantemente, sente, vê repetidamente, a gente vai tendo aquilo como uma verdade da nossa vida. E muitas vezes a gente justifica os nossos problemas de uma forma que deixa a gente, minha vida é assim por conta disso, eu não tenho isso por conta daquilo. Você aceita aquilo e aquilo começa a conduzir a sua vida. Algumas mentiras se tornam verdades porque você repete ela o tempo inteiro. E um compromisso que eu quero que vocês façam comigo aqui hoje, porque, gente, que dia é hoje? Hoje é 13 de março. Eu quero te convidar, de verdade, fazer de março o seu ponto de virada. Quem aqui quer começar? E aí, gente, o que eu quero alinhar com vocês aqui? Eu quero que a gente use esse dia de hoje... Peraí, vamos entregar as folhas. Deixa eu beber água. E não tem caneta? Faz alguma coisa? Você não. Então, gente, olha só. Eu quero que vocês levem essa frase para a vida de vocês. Sem verdade não há prosperidade. Uma pessoa, para prosperar na vida emocional, na vida financeira, ela precisa enfrentar suas mentiras. As piores mentiras são aquelas que a gente contou. Sabe, aquelas que a gente inventa para se sentir confortável, que a gente inventa para justificar o que a gente não está disposto a mudar. Porque a mudança é um processo doloroso. O crescimento é um processo doloroso. Não é esse negócio de só acreditar. Porque no final tudo vai dar certo.
Se não deu certo, é porque não chegou ao final. Mentira! Não acredita nisso, não. Você vai passar uma vida inteira esperando esse tal desse final. Tem gente que passa a vida inteira esperando o próximo ano, o próximo. Aí daqui a pouco fala, ai, gente, mas eu também tô velho, né? Tô com mais de 30 e tantos, mais de 40, 50. Ué, mas você passou a vida inteira esperando o próximo ano, a vida inteira desejando que o próximo ano chegasse, o próximo. E você sabe, né, que no futuro, nossa morte, todo mundo aqui um dia vai morrer. E a morte, ela tá no futuro. Ou seja, se você quer sempre o próximo, você está desprezando o que você tem de mais valioso, que é a sua vida de agora, você está desejando. Não, precisa acelerar porque eu preciso morrer, né? É tipo assim, tem gente que tem pressa para isso. Então, o que eu quero que você se comprometa nesse exercício que a gente vai fazer é de ser 100% verdadeiro, porque não existe a possibilidade de você prosperar, de você crescer, de você avançar na sua vida, se você não estiver disposto a encarar as verdades sobre a sua vida. Sem verdade não há prosperidade. Não, vamos repetir. Sem verdade não há prosperidade. Exato. Então, hoje é o dia da verdade. Vamos lá. Antes de começar, eu só quero explicar uma coisa importante para vocês. Muita gente fala assim, você tem que sair da sua zona de conforto. Não, sai da sua zona de conforto, cresce e tal. Mas muita gente não explica o que vem depois da zona de conforto. Como assim? Minha vida nem tá confortável, eu tô cheio de problemas, você tá chamando isso de zona de conforto? Mas a zona de conforto, ela realmente existe. O que faz você entender que você está em uma zona de conforto? É quando você tem um sentimento de segurança. Muitas vezes, vou dar um exemplo clichê para vocês. Pensa em uma mulher que ela está em um relacionamento, que ela não é respeitada, ela é traída, ela é enganada, mas ela fala assim, gente, eu vou... tá ruim, mas se eu terminar, se eu separar... Sabe, a separação é um problema e com filho e com não sei o quê. Tá ruim, mas tá confortável, porque é conhecido. O conhecido pode até não ser tão confortável, mas ele gera um sentimento de segurança, porque você tem a sensação de estar no controle. Eu tô no controle porque eu sei exatamente o que fazer e eu sei exatamente o que esperar. Não é uma surpresa para mim. Quando você se coloca em uma condição que parece tudo imprevisível, você não consegue prever e se aquilo, esse monte de e se, vai deixando a gente estagnado, porque existe 1 milhão de possibilidades, né? E aí, a zona de conforto é esse momento que você tem segurança, você consegue prever seu dia a dia e também seus resultados. Quando você decide, não, vou sair dessa zona de conforto, eu vou me desenvolver, eu vou ser o top líder, o top vendedor da Green Line, eu vou revolucionar a minha vida financeira, enfim, você toma uma decisão que é significativa para você. E aí você sai desse ponto, você entra na zona do medo. Porque, pensa lá, eu com 17 anos de idade, saí da casa da minha mãe, tinha 17 anos de idade. Você acha que eu saio e falei assim, eu dou conta mesmo, vou resolver minha vida, vou morar em uma cidade sozinha, vou estudar, vou me formar, vou ficar rica? Você acha que era assim que eu pensava? Não, eu tinha 1 milhão de medo. Meu Deus, e se eu vou morar sozinho, se isso acontecer, isso, aquilo e tal. Então, quando você sai da zona de conforto, você entra na zona de medo. Porque te falta confiança, confiança porque te falta repertório naquela vida. Você não, é tudo muito novo. Você tem um filho, você nunca foi mãe, você coloca uma nova vida pra fora. Eu me sinto super confiante agora que eu tenho um filho. Não, é um momento de maior insegurança. Sim ou não? Porque é algo muito novo. E aí, aqui a gente começa a achar desculpa. Eu quero mudar, eu quero, mas é tão difícil. Mas eu acho que esse ano vai ficar muito complicado, porque isso, porque aquilo. Então a gente começa a achar algumas desculpas para não enfrentar os nossos desconfortos. Essa é a zona do medo. Quando você consegue ultrapassar a zona do medo, você entra na zona de aprendizado. É onde você fica mais disposta a aprender as coisas. Nessa zona aqui, você começa a adquirir novas habilidades. Então, eu saio da minha casa com 17 anos, começo a estudar, eu caminho 20 minutos para ir para o cursinho, para estudar, e eu fico ali, é tudo muito novo, 12 matérias a cada 6 meses para estudar e tal, e você fica naquela confusão, e aí daqui a pouco você aprende uma coisa, faz uma prova, melhora as suas notas, melhora os seus resultados, você fala, peraí, eu tô aprendendo, né? Antes eu não sabia fazer isso, agora eu sei fazer, então você vai evoluindo, e gente, é isso que a gente precisa aceitar, a nossa vida, ela não é uma linha reta, a menina, a criancinha, o menino, ele não sabe lidar com o imprevisto, ele não é flexível. Você fala pro seu filho de 5 anos de idade, hoje a gente vai brincar no parquinho. E aí ele tá todo animado, pegou os brinquedos, aí você recebe uma ligação e fala, a gente não vai poder brincar no parquinho porque mamãe vai ter que trabalhar o dia inteiro, então você vai ficar aqui estudando. O que ele...
é uma frustração enorme. Ele vai chorar, ele vai espernear e tal, porque ele não, a criança, ela não tem muita disposição a se adaptar às coisas que ela não quer. Você entende? E aí, agora, pensa esse comportamento infantil dentro da nossa realidade. Você tem boleto para pagar, que você tem casa para administrar, que você tem 1 milhão de coisas. As coisas aparecem, você simplesmente dá um piti. Você briga com a circunstância, você não resolve, você não foca na solução. Então, a zona do aprendizado, ela é onde você começa a realmente aprender novas coisas. Quando você começa a aprender novas coisas, você se vê um pouco mais capaz de alcançar o que você deseja. E, por final, a zona do crescimento, que é onde você encontra motivo naquilo que você faz. Você começa a ver os resultados, não só o resultado propriamente dito, mas você começa a ver a sua evolução e aí você se sente ainda mais confortável no lugar onde você está. Tá bom? Deu para entender sobre a zona de conforto e a zona de crescimento? O que mais desespera as pessoas é que elas acham assim, eu vou sair da zona de conforto, eu vou começar a fazer 10 vezes mais o que eu não fazia, me esforçar e tal, ter uma rotina assim, e tudo vai acontecer. Mas não, aí ela começa a sentir um monte de medo, ela começa a lidar com um mundo invisível, que é esse nosso mundo emocional, que ela não sabe explicar. Os piores problemas que a gente carrega são aqueles que a gente não sabe explicar por que tem. Eu tenho medo disso, aí eu tenho pavor daquilo. Mas por que você tem? Enfim, então quando você consegue entender que depois da zona de conforto não vem a zona de aprendizado, mas vem a zona de medo, vem o aprendizado e só assim vem a zona de crescimento, você entende, não, tá difícil, tá confuso, mas eu estou no meu caminho. E aí você continua, ok? Faz sentido para você, sim ou não? Ok, vamos continuar então. E aí, eu quero fazer esse exercício aqui com vocês. Quem aqui já fez essa autoavaliação sobre a roda da vida? Levanta a mão para mim. 1, 2, 3, 4. Gente, esse exercício, ele é extremamente importante, ele é feito periodicamente. Não é exercício que você faz uma vez na vida, tá tudo bem. Não, a cada 6 meses, 1 ano, no mínimo, 6 meses, 1 ano, você precisa se reavaliar através dessa roda. E aí, gente, o que explica essa roda? Primeiro, é um estudo de um especialista americano que ele mostra como que todos os pontos da nossa vida, eles estão ligados. Quando você gera confusão em uma área, você gera, a minha vida financeira, ela está desestruturada, ela está confusa. Aí sua vida financeira começa a desestruturar também seu relacionamento, que começa a desestruturar sua espiritualidade, que começa a desestruturar sua saúde. E aí, nossa vida, ela é sistêmica, não é uma caixinha para isso, uma caixinha... Não, tá tudo ligado. Vocês entendem isso? Sim ou não? Faz sentido? Ok, então, para isso a gente avalia todas as áreas, até para a gente ter uma noção de como que eu estou me comportando na minha vida, né? Como que eu estou conduzindo minha vida. Porque quando você entende a conduta de alguém, você entende também o que esperar dessa pessoa. Então, o que esperar de você mesmo? Como projetar seu crescimento, como calcular suas metas. Antes de tudo, a gente precisa ter uma clareza sobre isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, é como se fosse uma pizza. E aí, você não precisa desenhar esse círculo, não. Você vai colocar assim, ó. Você vai colocar essa primeira área aqui, ó, que é qualidade de vida. Então, você vai colocar lá, qualidade de vida, escrito, e embaixo você vai colocar ponto 1 da qualidade de vida. Espiritualidade, plenitude, felicidade, embaixo, hobbies e diversão. Vocês entenderam? Qualidade de vida, aí ponto 1, espiritualidade, ponto 2, plenitude e felicidade, ponto 3, hobbies e diversão. O 2 é plenitude e felicidade. É porque tem ela com vários conceitos, né? Esse aqui é um pouco diferente. Esse aqui é o de competências, é diferente. Um pouco a dinâmica é um pouco parecida, mas os conceitos são diferentes. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos avaliar primeiro. Essa área é a número 1. E aí a gente vai avaliar ela. Primeira coisa, gente. Primeiro ponto. Vamos fazer um combinado? Sempre que eu falar assim, tá ligado? Vocês batem uma palma.
Tá bom? Pra gente entrar no ritmo, pra gente despertar. Então vamos lá, tá ligado? Uma palma só, tá ligado? Tá ligado? Ok. Se eu ver alguém dormindo, eu vou soltar um tá ligado aqui pra gente despertar. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, hobby e diversão. Todo mundo, né, tem o que é mal importante a gente conhecer sobre os nossos hobbies? Um hobby para mim é cozinhar. Um hobby para mim é andar de bicicleta. Um hobby para mim é brincar com crianças, é brincar com os meus filhos. O hobby, ele tem uma importância extremamente grande na nossa produtividade, porque é aquilo que a gente paga para fazer. Né? A gente paga para se divertir, a gente paga. E a diversão, ela faz parte também da nossa produtividade. Você pega uma pessoa pesada, cansada, ela é improdutiva. Ela é muito mais improdutiva, ela alcança muito menos os níveis de foco e produtividade que ela poderia, porque ela não está se alimentando. É igual um celular. Você usa o celular o dia inteiro, no final do dia, como é que ele tá a bateria? Tá descarregada. E aí você precisa colocar na tomada. Então, existem coisas que nos energizam. Quando você não conhece o que te energiza, você passa o dia inteiro só gastando energia, e aí você fala, eu tô cansada, eu tô desanimada, eu tô pra baixo, e você não sabe como se energizar. Então, me fala aí uma coisa que, tipo assim, você adora fazer, que você se diverte, que seja, eu tenho uma alma meio velha, né? Então, pra mim, uma coisa que super me energiza é sentar com os amigos ali, ficar uma noite inteira conversando. Gente, isso é uma terapia pra mim, isso me dá um fôlego e a gente fica conversando sobre nada, na maioria das vezes. Mas isso super me energiza, então isso é uma prioridade pra mim. Não é tipo, não, deixa isso pra lá, isso aqui não tem... Não, isso é uma prioridade pra mim, isso me energiza. Coloca aí, de 1 a 10, eu quero que vocês avaliem. Não é sobre qual é o hobby, desculpa, eu fiz a pergunta errada. É sobre de 1 a 10, qual que é o seu nível hoje de diversão? Quando você olha pra sua rotina, você se ocupa com coisas que te divertem, que te energizam, fora o seu trabalho, sabe? Que é uma diversão para você, que seja cozinhar, que seja pedalar, enfim. De 1 a 10, quanto que você dá aí pro nível de diversão que você tem hoje? Os seus hobbies. Na verdade, eu quero perguntar, você sabe quais são os seus hobbies? Não, né? Não, né? Tá, beleza. Mas coloca aí, de 1 a 10. Então, não sei quais são meus hobbies, isso já é uma nota abaixo de 5. Mas coloca, seja verdadeira, tá? Lembra que a gente conversou, nosso compromisso com a verdade. Nada além da verdade aqui hoje. Segundo ponto, gente. Vocês estão ligados? Tá ligado? Não, tá ligado? Ok, então vamos lá. Segundo ponto, gente, plenitude e felicidade. Você se sente uma pessoa plenamente feliz? A Bíblia fala sobre a lei do contentamento, né? E eu acho mágico a lei do contentamento. A lei do contentamento é aquela pessoa que ela se vê satisfeita, não é acomodada. Satisfação e comodismo são duas coisas completamente diferentes. Mas uma pessoa satisfeita, ela se vê ali, tipo, eu tenho tudo que eu preciso. Sabe? Tudo que para conquistar, para crescer, eu tenho tudo que eu preciso. Então, isso traz felicidade também, isso traz plenitude de alguma forma. O sentimento de escassez, de falta, de eu não consigo, eu não tenho, eu não posso, eu não vou, e isso limita a gente, deixa preso, assim. Você quer um monte de coisa, mas você sente que você não pode, você não vai e falta muita coisa. Quando a gente pensa em uma pessoa plena e feliz, não é uma pessoa que a vida dela tá toda resolvida, que ela tem muito dinheiro na conta, que o corpo dela é uma máquina de disposição e tal. Não é sobre isso. É sobre esse olhar que ela tem sobre a vida dela, sabe? Então, quando você pensa aí em plenitude e felicidade, de 1 a 10, qual que é a sua nota? Você se sente feliz, pleno, ou você deita e não consegue dormir? Ou você acorda e sua cabeça tá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tá acelerada com 1 milhão de coisas. De 1 a 10, qual que é o seu nível de plenitude e felicidade? Coloca aí. Vocês estão animados, né? Calculando. Os dois aqui, tá? Você tá pior do que eu. Tá um olhando pra nota do outro, ficando feliz. O quê? O que você falou? Terceiro, gente, vamos pro terceiro. Espiritualidade.
De 1 a 10, qual que é a nota que você dá para a sua espiritualidade hoje? O que é espiritualidade para você? Por exemplo, um dos compromissos que eu tenho com a minha espiritualidade é frequentar a igreja. É tipo, não é um negócio que hoje eu estou disposta, eu vou. Não, eu vou porque é uma necessidade espiritual que eu tenho. Tem uma coisa que eu sempre digo e que ela é extremamente importante, é assim, você precisa entender que você não é mais forte do que o ambiente que você frequenta. Se você frequenta um ambiente onde todo mundo bebe, onde todo mundo trai, onde todo mundo se prostitui, onde todo mundo mente, você vai se ambientar com aquilo e naturalmente você vai começar a fazer isso também. Se você frequenta um lugar onde todo mundo só fala de problema, onde todo mundo é desonesto, daqui a pouco vai ser normal para você ser desonesto. Por que que as coisas mais difíceis da gente arrancar do nosso caráter, da nossa personalidade, são aquelas características que a gente traz de casa? Porque a nossa casa foi a nossa escola. Não é sobre o que os nossos pais falaram a maior parte do tempo, foi o que a gente viu eles fazendo a maior parte do tempo, né? Casa de pai, escola de filho. Aquilo te programa, te coloca em uma sintonia de que é normal fazer isso. Todo mundo aqui faz isso, né? Faz parte de quem você é fazer isso. E aí, quando a gente pensa em espiritualidade, a gente precisa entender assim, nada, gente, nesse mundo que a gente vive hoje, nada é natural. É sobre o que eu sinto. Não, você precisa buscar intencionalmente. Se você quer realmente construir um relacionamento com Deus, você precisa ter horário para isso, compromisso para isso. Você vai frequentar a sua igreja, você vai ler sua Bíblia, você vai fazer coisas que alimentem a sua espiritualidade, não é? Quando você namora, depois a gente vai falar sobre relacionamento aqui nessa análise, mas pensa só, muita gente fala assim, quando a gente namora é uma maravilha, mas depois que casa, minha avó falava, né? Quando namora é uma uva. A mulher é uma uva. Quando casa, vira um abacaxi, que ninguém aguenta, esse negócio áspero, difícil. E aí, mas é assim, quando você analisa o comportamento que as pessoas têm no namoro e o comportamento que as pessoas têm no casamento, é completamente diferente. Elas estão se comportando de uma maneira diferente, querendo o resultado que ela tinha lá quando ela se comportava de outra forma. Então, quando você namorava, você saía toda quinta-feira à noite, era precioso, não todo sábado à noite, era o precioso tempo de ficar com a pessoa que você ama. E na sorveteria, tomar um sorvete de R$2,50 era um grande evento, uma diversão. Era o olho no olho, o toque físico. Aí casa, conversa sobre o quê? Sobre as contas. A gente se juntou só para pagar a conta. A gente não se juntou para viver. Tem tempo para namorar? Não, isso não é a prioridade. A gente tem que resolver isso, resolver aquilo, resolver. Aí daqui a pouco fala, eu acho que a gente está em uma crise. Mas como é que não fica em crise, minha filha? Vocês não namoram, vocês não têm tempo de qualidade, vocês não conversam, vocês não se conhecem. Porque quem o cara era há 10 anos atrás, ele não é hoje, né? São pessoas completamente diferentes. E aí a gente tá esperando resultado de uma coisa que a gente não tá construindo. Vocês entendem? Então, eu quero que vocês pensem nisso. Tudo que a gente deseja crescer, precisa ter tempo dedicado. Né? Quando você dedica tempo àquilo, alimenta aquilo, vai crescer de alguma forma. Então, de 1 a 10, qual que é o nível aí da sua espiritualidade, dessa conexão que você tem com Deus? Desceu mais um ponto. Aí. Eu vou parar. Desexplica, né? Desexplica esse negócio aí. Então vamos lá, de 1 a 10 colocou a nota, agora a gente vai para a segunda camada aí, que é a vida pessoal. Nessa vida pessoal tem 3 pilares. Número 1, saúde e disposição. Número 2, desenvolvimento intelectual. Número 3, equilíbrio emocional. Aí eu quero que você fale para mim, saúde e disposição. De 1 a 10, qual que é o seu nível de saúde e disposição? Equilíbrio emocional, desculpe, vocês estão escrevendo, né? Deixa eu beber água aqui. Desenvolvimento intelectual. Número 1, pilar da vida pessoal. Número 1, saúde e disposição. Número 2, desenvolvimento intelectual. Número 3, equilíbrio emocional. Então vamos lá, gente. Saúde e disposição, de 1 a 10. Tá, mas como é que eu vou medir minha saúde e minha disposição? Você vai medir pela sua alimentação,
pela sua disposição física, pela qualidade do seu sono. Então, primeira coisa, sua saúde e disposição. Sua alimentação, você descasca mais ou você desembrulha mais? Você come mais coisa empacotada ou mais coisa que vem da terra? Você se hidrata, você toma no mínimo 2 litros de água por dia? Tem hora que eu nossa, filha, tá coloca a bola ali embaixo. Olha só, você se exercita, e quando eu falo de se exercitar, não é falar assim, ah, mas eu vou. Gente, vocês estão ligados? Tá ligado? Tá ligado? Tá, ok. Então, pensa assim, ó, quando eu falo de disposição, não é, ah, eu vou pro trabalho a pé, então eu já caminho 20 minutos para ir, 20 minutos para... Isso é, eu já me exercito. Não, isso não é exercício. Quando você está ali construindo um corpo mais forte, mais disposto, você está intencionalmente fazendo aquilo. Ah, Tati, mas eu não tenho tempo. Se você não tem 40 minutos para cuidar da sua saúde, tenha certeza que você vai precisar tirar um tempo para cuidar da sua doença. Em breve. É sobre isso, sabe? A gente tem que parar de ser enganada. Saúde e doença, bem e mal, escolha e consequência. A gente vive nessa dualidade. Então, pensa só. Você tira um tempo diariamente ali para fortalecer o seu corpo, para que você consiga envelhecer com autonomia, sem precisar de ajuda de alguém para te carregar, para isso, para aquilo. Qual que é o nível da sua saúde e disposição hoje? De 1 a 10 aí, coloca para mim. De 1 a 10, como que você avalia a sua saúde e disposição? E aí, gente... Esses dias eu estava vendo um estudo de uma nutricionista, né, falando como que os nossos hábitos, alimentação, rotina, eles interferem na nossa saúde emocional. Ansiedade, depressão são as coisas que mais crescem hoje, né? A nossa sociedade, ela tá ansiosa, ela tá depressiva. E aí, quando a gente pensa só, você tem um cachorro, um Rottweiler. É Rottweiler, gente, o nome? Um pitbull. Você tem um pitbull, você tem um cachorro que ele foi feito ali pra correr, ele é agressivo e tal. Tá na natureza dele aquele negócio, sabe? E aí você pega esse cachorro, você prende em 20 metros quadrados e deixa ele ali 1 ano. Depois que você abre a porta, como é que ele vai sair? Ele vai sair mais forte, mais disposto, mais enérgico. Depressivo. Toda vez que a gente não usa as nossas capacidades mais naturais, a gente tende a definhar. Aí você pega, você, um ser humano, uma máquina, a máquina mais potente que existe nesse mundo, você se prende dentro de uma sala de trabalho, dentro de uma casa, e você fica ali, ó, só circulando. Você não toma uma luz solar. Não, aqui é impossível ninguém tomar uma luz solar, né? Porque tá errado. Mas não toma uma luz solar, não respira um ar puro, não se exercita, não se hidrata. 80% do seu cérebro é feito de água, você não toma água. Aí depois fala, eu tô com dor de cabeça. Aí o que faz? Toma um paracetamol. Mas a água mesmo que tá ali precisando. E aí, gente, isso aqui é grave, sabe por quê? Porque tem um monte de gente que tá com a cabeça, eu quero fazer isso, eu vou, eu posso. Mas aí o corpo não obedece. Porque o corpo não tem nutriente. Você compra um carro, você tem uma BMW, você tem coragem de colocar óleo de gasolina com resto de pastel e massa frita no combustível do seu carro? Você tem coragem? Você compra um cavalo de corrida, caríssimo, 100 e tantos mil um cavalo de corrida. Você tem coragem de dar para ele salgadinho, coxinha para comer? Não, né? Você entende? É isso que eu quero que vocês entendam. O que você não coloca no combustível do seu carro, você tem coragem de colocar no seu corpo. O que você não coloca lá no cavalo que você comprou de 100 mil reais, você não tem coragem de colocar. Você tem coragem de colocar no seu corpo. Vocês entendem como é que a indústria fez a gente se acostumar com tudo? E aí você tá no ápice dos seus 30 e poucos anos, vivendo a melhor fase produtiva da sua vida, e você tá aí, ó, descapengando, porque não toma uma água, porque não come uma fruta, uma verdura, porque não se exercita. Descapengando. Vocês entendem? Então, assim... E aí, às vezes, a gente pensa assim, meu problema é porque a minha vida tá muito difícil, é porque eu já acordo cansada, eu vou dormir cansada. Mas seu corpo, minha filha, ele precisa de água, ele precisa de nutriente. E aí a gente come um monte de coisa que não tem nutrição, que só tem caloria, não tem nutrição. Aí seu rim lá, coitado, falando, assim, não vai dar não, tem muito tempo que eu tô trabalhando vermelho aqui. E aí uma hora que pifa, você fala, gente, mas tem alguma coisa de errado, mas como é que não tem?
Você entende? É o que a gente faz a maior parte do tempo que está construindo ou o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Mas a questão é, a conta ela sempre chega. Causa e consequência são leis que desde quando o mundo é mundo, elas já governavam esse mundo. Quando a gente ignora isso, a gente vai caminhando para uma vida que a gente não quer ter e depois fica brigando com os resultados. Vocês entendem? Então, de 1 a 10, qual que é a nota que você dá para a sua saúde e disposição? Outro, gente, o próximo, desenvolvimento intelectual. E assim, né, essa aqui é uma crença muito limitante que a gente construiu. Tipo assim, eu começo a estudar, faço ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, faço uma faculdade, pronto, minha vida tá resolvida. E aí, peraí, não, eu já tenho uma faculdade, como assim? O que tá faltando agora é o quê? Tá faltando estudar mais. Mas não é estudar mais, porque isso aqui, ó, que a gente tá fazendo, vocês estão entendendo sobre algumas coisas que precisam ser mudadas, mas você vai aprender mesmo amanhã, quando você começar a colocar as coisas em prática. Ninguém aprende nada na teoria, gente, nada. Isso aqui é só para causar entendimento. Você frequentou uma escola durante a maior fase ali da sua infância e adolescência, não foi para aprender sobre a capital do país, sobre álgebra, sobre raiz quadrada, mas acima de tudo para aprender a raciocinar, né? Para a gente aprender a lógica das coisas. E aí, quando você participa desse treinamento aqui, você está abrindo a sua consciência em relação a isso. Agora, a mudança, o aprendizado de fato acontece quando você coloca em prática. O que a gente mais tem nessa geração é um monte de gente que tem uma cabeça que é uma sopa de letrinha. É uma informação disso, outra daquilo, outra. Não tem profundidade nem nada. Não consegue colocar nada em prática. Aí gera aquele sentimento terrível de eu sei, mas tudo que eu sei, por mais maravilhoso que seja, não faz diferença nenhuma na minha vida. Eu não consigo colocar em prática. E aí eu quero que você pense nisso. O desenvolvimento intelectual é um crescimento intencional, onde você fala assim, ó, vou estudar esse livro aqui, ó, vou estudar esse treinamento aqui, vou anotar mais isso aqui, eu vou rever, vou fazer de novo, vou olhar onde é que eu tô errando e vou corrigir, sabe? É assim que funciona o aprendizado. Quando você estudava lá na escola tradicional, você fazia um exercício, a professora corrigia, te dava uma nota e te mostrava onde é que você tinha errado. E aí você analisar, não, eu não sei somar, aí eu não sei fazer tal coisa. E aí, quando você aprendia aquilo, pronto, o problema estava resolvido, né? Quando você era criança, fazer uma conta de 2 mais 3 era uma dificuldade. Aí hoje, 2 mais... É difícil? 2 mais 3 é quanto, gente? 5, né? Pelo amor de Deus. Vocês não me assustam, não. Mas, por exemplo, hoje, essa conta, ela continua a mesma. Mas não é uma dificuldade para você, porque é um problema que você já resolveu, você já aprendeu. Da mesma forma é a vida. Tem muita gente que passa uma vida inteira resolvendo o mesmo problema porque ela não aprendeu. E não é porque ela não sabe o porquê, é porque ela não se dispôs a fazer o que tinha que ser feito, né? Para realmente construir uma nova consciência. Então, desenvolvimento intelectual. Ler um livro e assim, não é sobre quantidade. Tem gente que acha que crescimento pessoal é sobre eu preciso estudar um monte de coisa de várias formas. Não. Se você pegar 2 livros, o principal pilar que eu quero trabalhar nesse ano na minha vida é meu pilar profissional. Então eu vou ler esses 2 livros e aí você vai ler, você vai sublinhar as coisas mais importantes e aí depois o que você vai fazer? Vai ler esse livro de novo, relendo aquilo que foi importante, porque quando você lê um livro inteiro, você nunca absorve 100% daquele livro. Você absorve ali 10%, 15% no máximo. Quando você relê aquele livro, você vê uma coisa que antes você já tinha visto que era muito importante e agora faz ainda mais sentido. Agora começa a praticar para você ver. Sua cabeça começa a explodir, sabe? E não é sobre a quantidade do conhecimento que você tem, é sobre a qualidade que você coloca em prática. Então, desenvolvimento intelectual aí, de 1 a 10, qual que é a nota que você coloca hoje para você? Você tem 10 minutos de leitura no dia, esse momento aqui, ó, de se desenvolver mensalmente, participar de um treinamento, é um compromisso para você? Então, de 1 a 10, qual que é a sua nota aí para o desenvolvimento intelectual? Deu para colocar, gente? Sim ou não? Ok. Vamos para o terceiro, equilíbrio emocional. Qual que é a sua nota aí para equilíbrio emocional? Vamos supor que... deixa eu ver. Deixa eu dar um exemplo. Já vai diminuir minha nota. Pense em equilíbrio emocional. Por exemplo, você está lá se programando para assistir um jogo do gato.
Não, pense só, você tá ali, uma coisa que você tá se programando há muito tempo. Ah, vamos pensar dieta. Todo mundo aqui quer perder 2 quilos, 3, todo mundo quer perder alguma coisa. Dieta é a coisa mais comum do mundo. E aí você fala assim, ó, esse mês eu vou fazer uma dieta. Vou fazer uma dieta para entrar no vestido lá, que eu vou ser madrinha e tal, preciso perder 3 quilos. E aí você tá, segunda-feira você segue a dieta, terça-feira você segue a dieta, quarta-feira você dá vontade de pedir pra sair, né? Você começa a se desesperar, empolar de vontade de comer um doce, qualquer coisa. Aí você fala, quer saber de um? Eu vou comer esse pão. Você come o pão e come o brigadeiro e come. E aí daqui a pouco você fala assim, aí você se revolta, aí você fica chateada com o que você fez. E aí você descontrola tudo e briga com o marido, e briga com o filho, e briga com todo mundo. Enfim, isso é desequilíbrio emocional. Quando você tem equilíbrio emocional, o que você faz? Não, tudo bem, eu tô com vontade, eu comi, é minha responsabilidade, ok, comi, foi minha responsabilidade, voltei pro planejado. Ah, mas aí apareceu uma festa e aí tinha muita coisa, beleza, comi, errei de novo e voltei. Eu não fico jogando toda a minha revolta no mundo e piorando isso e piorando aquilo, porque uma coisinha, ela não saiu exatamente como eu queria ou como eu previ. Vocês entendem? O equilíbrio emocional nas pequenas coisas, tipo, você tá saindo de casa, a chave do carro sumiu. Você não tem ideia. Daqui a pouco você começa a xingar, daqui a pouco você fala, também acabei com o meu dia, também não, vou deixar isso pra lá. Vocês entendem como que o equilíbrio emocional ele se manifesta nas pequenas e nas grandes coisas da vida, sim ou não? De 1 a 10, qual que é a sua nota pro seu equilíbrio emocional? Na hora da dificuldade, você só senta e chora? Ou você busca uma solução, você busca alguém que pode te ajudar, você desiste de tudo. Você é aquela pessoa que tá sempre desistindo, né? Sempre desistindo, começando de novo. Aí fica nesse ciclo vicioso. Como é que é? Coloca aí, gente, de 1 a 10. Qual que é a sua nota? Vocês estão ligados, gente? Sim ou não? Tá ligado? Tá ligado? Tá, então beleza. Vamos consertar a postura aí. Vamos sentar todo mundo com uma postura mais ereta pra gente ficar mais animado, né? Pra melhorar a concentração aqui. Então, vamos lá. Gente, vamos passar para o terceiro e penúltimo ponto. Vida profissional. Vida profissional. Primeira coisa. Primeiro pilar da vida profissional. Realização e propósito. Quantas horas são? 11. Tá. Qual que é o horário mesmo? Tá. Então, beleza. Oi? Sim. Ok, eu vou finalizar essa dinâmica aqui. A gente vai fazer uma pausa para ir tomar uma água e ir no banheiro. Tá bom? Ainda tem café lá embaixo? Aí. Então, fechou. Tá todo mundo lanchado. Gente, mas ó, depois a gente encerrar essa dinâmica, a gente faz um intervalo de 5 minutos para beber água e ir no banheiro, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, realização e propósito. Segundo ponto, recursos financeiros. Terceiro ponto, contribuição social. Essa roda minha não vai rodar não, né? Oi? São 3 pontos. O primeiro, realização e propósito. O segundo, recursos financeiros. E o terceiro, contribuição social. Fechou? Deu para anotar aí, gente? Então, vamos lá. Primeiro, gente, realização e propósito. De 1 a 10, qual que é o seu nível de realização hoje no trabalho que você desenvolve, na função que você desenvolve, né? Porque todo negócio existem várias funções. E a gente fala assim, ó, pessoas não são substituíveis, mas funções são. Então, se eu perco um super gerente, eu posso falar, nossa, eu perdi uma pessoa incrível, mas a função, eu consigo encaixar outra pessoa nessa função. Então, a gente vive com aquele negócio, não, que eu sou única, Não, você não é única, alecrim dourado. Tem um monte de gente aí que pode substituir seu papel. Você precisa pensar assim, dentro desse papel que você desenvolve, você consegue realmente alcançar, você está conseguindo alcançar o seu potencial? De 1 a 10, qual que é o seu nível de realização e propósito? E propósito, gente, é entender assim, ó, o que eu faço não é só para pagar uma conta.
Sabe, o trabalho que eu desempenho hoje não é só para ter a conta paga, para ter um carro, não. Tipo, existe valor nisso, existe mudança. Se eu entrego um produto que muda a rotina da pessoa, que traz mais saúde, não é só eu vendi, ele me deu um dinheiro. Não, existe mudança nisso, entendeu? Então, o propósito é algo que vai além do meu umbigo. Não é só sobre as minhas contas, mas sobre uma mudança que acontece também através do trabalho que eu desempenho. Então, de 1 a 10, qual que é o seu nível de realização e propósito no seu trabalho hoje? Coloca aí. Seja sincero, viu, gente? Verdade. A verdade liberta. Sem verdade não existe prosperidade. Segundo, recursos financeiros. Gente, tem gente que, assim, né? Hoje as pessoas romantizam demais as coisas. E a vida profissional é uma delas. São duas coisas que fazem a gente se sentir realizado. Vou te ajudar aí no primeiro ponto sobre realização. A primeira coisa é entender que o que você faz desperta uma habilidade essencial, que faz parte de quem você é desde quando você era uma criancinha. Sabe? Desde quando eu era criancinha, eu gostava de conversar com as pessoas, eu gostava, tipo assim, eu ficava analisando o comportamento das pessoas. Então, hoje, quando eu me vejo fazendo o que eu faço, é algo meu também. Desde pequena isso fazia sentido para mim. E aí quando você pensa em realização e propósito, são duas coisas, são três na verdade. Primeiro é estar fazendo algo que tem a ver com quem você é, né? Não é só algo que está no auge ou algo que dá muito dinheiro. Primeiro ponto é algo que tem a ver com quem você é, que desperta seus pontos fortes. Segundo ponto é ver que esse trabalho ele tem uma transformação além de você. Ele leva uma mudança fora de você, para outras pessoas, ele traz resultado para outras pessoas também. E o terceiro ponto é ser bem pago por isso. Porque como é que é seu nome? Fernando. Quando o Fernando fala assim, ó, nossa, o meu sonho é vender 10 vezes mais. Porque se eu vender 10 vezes mais, eu vou conseguir investir nisso, eu vou ajudar aquilo, eu vou cuidar da minha saúde assim, eu vou dar essa vida para minha família e tal. Então eu queria, ao invés de ganhar 1.000, eu quero ganhar 10 mil. Esse é o sonho de Fernando. Existem vários motivos ali por trás dessa motivação dele. E aí, o que eu faço? Fernando, eu criei essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta de vendas. E essa ferramenta, eu vou te vender ela por 10 mil reais. Você compraria? Essa ferramenta ela vai te dar 10 mil reais por mês. E eu tô te vendendo ela por 10 mil reais. Vocês entendem que o que eu tô fazendo é resolvendo um grande problema? Que com as habilidades, com a rotina, com a vida que o Fernando vive hoje, ele não consegue resolver, mas eu tô dando uma solução para ele. E aí, mas eu não criei essa ferramenta aqui ontem. Já tem anos, tem várias coisas que eu estou estudando e tal, e me deu capacidade e habilidade para entregar essa ferramenta na mão dele. Agora, quando eu crio essa ferramenta, aí Fernando me paga 10 mil. Com esses 10 mil, eu reinvisto nas minhas ferramentas, no meu conhecimento, na minha vida pessoal, eu me divirto e tal. Então, eu me sinto energizada. É como se toda energia que eu passei horas gastando, agora ela me foi devolvida através desse dinheiro. Porque se eu tenho esse dinheiro, eu tenho mais poder de ação. Vocês entendem? Agora, vamos supor que eu fiquei ali meses trabalhando nessa ferramenta e tal. Aí eu falei, Fernando, então, eu te vendo, você é meu amigo, né? Vamos, 20 reais. 20 reais. Ele me paga 20 reais. Vale muito mais do que isso, ele me paga 20 reais. Eu vou me sentir energizada para fazer isso de novo? Vai fazer diferença na vida dele. Um dos pilares não é um resultado que vai além de mim? Sim. Mas eu vou me sentir energizada? Pelo contrário, eu vou me sentir sugada, sobrecarregada. E é assim que a gente se sente quando você está fazendo um trabalho e não está sendo bem pago por ele. Vocês entendem? Faz sentido? Sim ou não? Sim. Então, recursos financeiros, gente, é um dos pilares da nossa vida. Tem um monte de gente que fala, dinheiro não traz felicidade. Lógico, dinheiro não traz felicidade, não. Essa não é a função do dinheiro. Não é trazer felicidade. Felicidade é um negócio que vai além disso. Mas dinheiro, ele te traz tranquilidade, liberdade, poder de escolha, que facilita a felicidade também, né, não? Então, vamos lá. De 1 a 10, qual que é o seu nível de satisfação com seus recursos financeiros? Tá feliz? Quem aqui tá feliz? Eu não preciso ganhar mais nada. Levanta a mão aí. Tá. Só Jonathan. Dani tá ali reclamando que não tá chegando nela esse dinheiro seu aí, não. A culpa é de Maite aí, tá vendo? Maite mal nasceu. Terceiro ponto, gente, contribuição social. E assim, ó, pra gente fechar esse terceiro ponto aqui, contribuição social é você entender
através do seu trabalho, você precisa se sentir também capaz de melhorar outras coisas na sua sociedade, sabe? Se, por exemplo, Jonatas, ele tem sentimento, tipo, através de um negócio que eu comecei, que eu me responsabilizo aqui pelos grandes riscos, ó quantos empregos que eu tô gerando, ó quantas famílias que tá sendo beneficiada por uma ideia, por um compromisso. Então, quando você tem esse senso de responsabilidade, você entende que não é só sobre mim, é sobre a construção social, familiar, que vai além de mim através do trabalho que eu faço. Ou aquele trabalho tradicional de tipo, eu vou tirar ali um dia da minha semana, meu sábado, meu domingo, para participar de tal ação social, para ser uma mão de obra ali, para levar, para conversar, para incentivar. Sabe, qual que é o seu senso de contribuição social? Se você morresse amanhã, onde é que você ia mais fazer falta? Ah, lá na minha cama, porque eu durmo demais, né? Minha cama ia sentir muita falta de mim. Onde é que você ia fazer mais falta? Ah, lá pro meu pai e minha mãe, né? Porque meu pai e minha mãe. O que mais? Onde é que você ia fazer falta? Então, de 1 a 10 aí, qual que é o seu nível de contribuição social, gente? Vocês estão rindo de desespero, né? É... Gente, vamos lá para o último pilar, 4º ponto. Graças a Deus, né? Tem gente que fala, ô miserável, graças a Deus morreu. De 1 a 10, gente. De 1 a 10, ó. 4º ponto, relacionamento. 1º pilar, vida social. Não, 1º pilar, vida social, não. 1º pilar, família. Família, que é sua família. Sua esposa, seus filhos, sua família. 2º ponto, relacionamento amoroso. 3º ponto, vida social. Gente, relacionamento é assim, né? Parece que nessa geração que a gente vive hoje, tudo colabora para que você se relacione mais. Por quê? Porque você tem ali um Instagram da vida, você tem um WhatsApp, você consegue conversar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. Mas o contrário disso é o que acontece hoje, né? Quanto mais cresce a tecnologia, mais dificuldade as pessoas têm para se relacionar. Porque se relacionar com pessoas, se relacionar com máquinas, são duas coisas completamente diferentes. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de se relacionar? Por que no ambiente de trabalho muita gente decide, não quero ficar aqui, não quero ir embora, porque ela não está muito disposta a se adaptar às exigências de relacionamento ali. Porque relacionamento, gente, é a base da nossa vida. Eu falo que os 3 relacionamentos que sustentam a nossa vida, eles precisam ser seguidos nessa ordem. Antes de tudo, é você e Deus. Sabe, quando você se relaciona com Deus, você tem uma noção de quem você é, do que você pode e também de quem você não é muito clara. Sabe, esse relacionamento com Deus constrói algumas convicções que o fracasso não destrói, que o sucesso não destrói. Então, o relacionamento com Deus, ele te centraliza, ele te coloca no lugar exatamente onde você deveria estar. Você não é arrogante, você também não é o vítima. Sabe, você se coloca no seu lugar no mundo. Eu não nasci à toa, eu não sou um erro. A minha mãe engravidou por um descuido. Não, eu não fui um descuido. A gente foi em Fortaleza, nada a ver, mas eu lembrei disso. A gente foi em Fortaleza e aí o pessoal falando que lá em Fortaleza o povo tem muitos filhos, né? Porque eles usam camisinha de renda. Tudo em Fortaleza é renda, né? Tipo assim, foi um descuido, a camisinha de renda que meu pai usou, aí eu nasci assim. E aí, gente, às vezes a gente tem essa percepção da nossa vida, de que eu fui um erro, de que eu não era nem pra eu ter nascido. Eu cresci, minha mãe falando, essa menina, tá vendo? Ó, se eu não tivesse filho, eu ia ter dinheiro pra tal coisa. Se eu não tivesse filho, e ela cresce achando que ela é o problema da família dela, e ela vive a vida assim, encolhida, tentando não ser o problema dos lugares onde ela vai, e isso afeta no nosso relacionamento. Então, acima de tudo, quando você constrói um relacionamento com Deus, isso centraliza a sua vida, sabe? Eu não quero ser João, eu não quero ser Ana, eu quero ser Tatiane. Eu nasci pra ser eu. Eu não tenho necessidade de ser ninguém, sabe? Eu olho pra mim e falo, Senhor, o Senhor trabalhou bem, ó. Eu sou uma boa pessoa, sou feliz por ser quem eu sou. Quando você não se relaciona com Deus, você se olha e fala assim, ai, gente, eu sou
Eu sou, sabe, o cocô do cachorro. Pra quê? Olha, como é que Deus perdeu tempo fazendo isso? Pra quê, meu Deus? Enfim, então, depois que você se relaciona com Deus, o segundo relacionamento importante nessa escala aí é o seu relacionamento com você mesma. É saber quem você é, o que você quer, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Porque todos nós temos nossos defeitos e também nossas qualidades. Né? Quando a gente sabe quem a gente é, o que nos movimenta e também o que nos paralisa, fica muito mais fácil lidar com aquilo que você conhece. Na verdade, você compra um carro caro. A primeira coisa que você precisa fazer para não tomar prejuízo com aquele carro é conhecer o carro. Como é que ele funciona, o que dá pane nesse carro, o que não dá. E aí a gente nasce, essa máquina cheia de função, cheia de N mundos, né? A gente tem um mundo familiar, um mundo social, e a gente não se conhece. E a gente vive uma vida só dando prejuízo pra gente mesmo. E a gente acha que o problema é o mundo. Não, é porque você não tá se conhecendo. Então é desenvolver, construir esse relacionamento com você mesmo. E o terceiro relacionamento, que é quase que um resultado do primeiro e do segundo, é o relacionamento com os outros. É impossível você se relacionar bem com Deus se você não se relacionar bem com outras pessoas. Sabe, conhecer a Deus, se relacionar com Deus não é um negócio que te prende no seu mundo. Agora eu sei que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, eu sei que eu sou isso e a minha utilidade é fazer aquilo. Uma árvore, ela não dá fruto para se alimentar, ela dá fruto para alimentar a terra, os animais, as pessoas. Da mesma forma, você não veio aqui só para, eu sou assim mesmo, sou maravilhosa, sou o se achando o tempo inteiro, né? Você veio aqui para servir de alguma forma. E quando você vê uma pessoa que ela tá se sentindo o cocô do cachorro, da rabiola, ela não está sendo útil. Você vê uma pessoa que ela está servindo, ela está sendo útil, ela está feliz, ela está usando seu potencial humano, que é servir. Então, quando você pensa nessa esfera de relacionamento aí, e o primeiro pilar é no seu relacionamento familiar, de 1 a 10, qual que é a nota que você dá para o seu relacionamento familiar? E assim, gente, não vamos falar da família... não é parente, não, é família mesmo, a família mais próxima ali, pai, mãe, mas principalmente essa família para quem é casado, né? Esposo, filho, de 1 a 10, qual que é a nota para o seu relacionamento? Tem diálogo? Tem uma boa comunicação? Tem tempo de qualidade? Vocês são casados? Ah, então é por isso que vocês estão um olhando para o outro, né? Vou ver a nota dela. Vou ver quanto que ela vai me dar de... É por isso que eles estão aqui desde o início, em um pé de guerra, esses dois, só olhando para a nota do outro. Tinha que separar isso. É, tem que separar vocês dois, viu? Mandar alguém sentar no meio aqui. Você vê, né? Aí... É? Ah, gente, tem muito casal nesse lugar, vamos separar. Aí... Gente, ó, vocês estão ligados? Tá ligado? Ave Maria. Vocês estão ligados? Vai. Tá ligado? A sintonia, tá ligado? Beleza. Então vamos finalizar isso aqui, gente. Família, de 1 a 10, qual que é o seu nível? Aí, qual que é a sua nota? De 1 a 10. Você tem tempo de qualidade? Você passa uma semana, tipo assim, os problemas aparecem e o que os problemas geram? Crescimento, decisão. Não é... Se os problemas eles não estão gerando crescimento, é errado. Porque a principal função de um problema é gerar crescimento. Se você entra e sai de um problema, sai de um problema da mesma forma que você entrou, tá errado. Né? Você está resistindo à mudança. E isso aí causa, a gente vai apodrecendo, sabe? Uma fruta começa a apodrecer ao invés de amadurecer. Então, pensa nisso. Como é que tá aí o seu nível de relacionamento dentro da sua casa, dentro da sua família? De 1 a 10. Segundo, relacionamento amoroso. E relacionamento amoroso, você sabe, né? Gente, relacionamento amoroso, tempo de qualidade, toque físico, olhar nos olhos, beijar na boca. Beijar na boca, de rodar a cabeça mesmo, sabe? Esses beijos que você...
negativo. Porque é assim, ó. Porque é assim, né? Olha só, gente. Se um casal, ele não pega na mão, não olha nos olhos, não conversa com respeito, não beija na boca, você já sabe que mais nada acontece também, né? É só ladeira abaixo. Então, é tipo assim, é acender uma fogueira mesmo. Se a primeira chama ali não acende, as outras também não esperam um fogueiral desse trem aí que não vai... De um... de 30 anos. Mas vocês sabem, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tem uma pesquisa que mostra que a intimidade sexual, a intimidade dentro do relacionamento, ela tende a melhorar com o tempo. É uma ilusão esse negócio que o povo fala, tipo assim, ah, novinha, ah, bonitinha, ah, todo dia com uma mulher nova. Gente, não existe prazer, cientificamente falando, não existe prazer nisso mesmo, sabe? Isso é perversão. A plenitude da felicidade da vida a dois, ela é construída com o tempo. Não é sobre prazer e felicidade, são duas coisas bem diferentes. O prazer é aquele negócio que tem hora para acabar. Você come uma torta de chocolate já sofrendo. Por quê? Porque tá acabando, né? Vai acabar. A felicidade é um negócio muito mais profundo que isso. Então, quando você tá ali só pelo prazer sexual, você tá construindo um relacionamento por puro e simples prazer. Você pode ser seduzido por alguém e não amar aquela pessoa. Você pode ter uma relação sexual com alguém e não amar aquela pessoa. Agora, a felicidade, ela é construída em cima de virtude. O que é virtude? Honestidade, paciência, são os dons do espírito que a gente fala, né? Honestidade, paciência, isso constrói virtude. Você pega uma pessoa que a vida dela é pelo prazer, é uma vida vazia, porque é esse sentimento que vai acabar, né? Aí você pega a geração de hoje, tá lá. Como é que é a diversão? Eu tô aqui no meu quarto, Netflix, acesso à internet, ar-condicionado, peço uma pizza, isso aqui é prazer, isso aqui não tem a ver com felicidade. Aí a pessoa fala, gente, mas tudo que eu busquei na vida eu alcancei, eu ainda não me sinto feliz, simplesmente porque você só buscou prazer, né? Felicidade tem a ver com algo muito mais profundo. Quando você tá ali em um relacionamento, que você se doa, que você cresce junto, isso vai construindo felicidade, porque isso constrói virtude. A virtude, ela constrói um homem e uma mulher. O vício, ele escraviza. Quanto mais virtude você constrói, mais capaz você se sente. Você está ali no meio da pindaíba, passando por um monte de problema, mas você se sente realizado porque você está construindo virtude. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó, muito mais importante do que aquilo que nós fazemos é quem nós nos tornamos através do que fazemos. Então tem muitas dificuldades que a gente passa que ela faz de você uma pessoa 1000 vezes melhor. E aí você pensa, gente, eu passaria 10 vezes de novo por isso. Porque isso fez com que eu tenha prazer em ser quem eu sou hoje. E o caminho da construção pessoal, como eu falei para vocês, ele não é fácil, ele não é da noite para o dia, mas ele constrói virtude. E aí você precisa escolher, você quer uma vida a meros prazeres ou você quer uma vida baseada em virtude, o que constrói realmente plena felicidade. Antigamente você pegava um cara que tinha 6 filhos dentro de casa, trabalhava o dia inteiro na roça, chegava, não tinha televisão, sentava na mesa do jantar ali, ó, comia com a família, ia dormir, os filhos, todo mundo comendo, um menino de 6 anos já ajudava na lavoura junto com ele, e esse cara, ele se sentia feliz, porque ele via a honestidade, ele via o trabalho, ele via a família, a justiça acontecendo ali. Aí você pega um cara hoje, que ele tá lá no ápice da sua vida, com um carrão, com casona, com a mulherona do lado, e ele não se sente feliz. Porque prazer e felicidade são duas coisas completamente diferentes. E uma vida de felicidade não exclui os prazeres, mas não faz do prazer o centro da sua vida. Quando você tem uma pessoa que o centro da vida dela é o prazer, ela é o quê? Ela é uma viciada. Ela é viciada em comida, em droga, em bebida, em mulher, e ela fica escravizada. Vocês entendem isso? Ok. Então, o último ponto aí, relacionamento amoroso de 1 a 10, qual que é a nota? Ixi... Qual que é a nota? É vícios ou virtudes esse relacionamento amoroso aí? Último, gente, vida social, de 1 a 10. Qual que é a sua nota para a sua vida social? Quando você pensa assim, nossa, eu tenho pessoas que confiam em mim
eu confio em algumas pessoas. Como é que é o meu relacionamento social? Quando a gente fala de relacionamento social, não é sobre quantidade, eu tenho que ter um monte de amigo, né? Vou fazer meu casamento, não consigo chamar todo mundo, de tanta gente que me ama. Não, não é sobre quantidade, é sobre a qualidade das pessoas que você tem ao seu lado, sobre a qualidade desses relacionamentos. Ou você vive sempre pisando em ovos com todo mundo. Ah, aqui eu tenho que ser assim, aqui eu tenho que ser assim. Você não se sente à vontade para ser quem você é. Sabe? Como é que é o seu nível aí de relações sociais de 1 a 10? Qual que é a sua nota? Gente, e aí, deu para fazer tudo? Sim, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre essa dinâmica. Essa dinâmica, ela aborda 12 pontos da nossa vida. São 4 pilares e 12 pontos mais detalhados que são abordados. Quando você dá a nota, e uma nota sincera, né? Não, porque não vale mentir. A minha saúde e disposição é 8. A minha vida amorosa, Então, quando você coloca todas as notas honestas, você consegue ter uma noção de quem você é na sua própria vida. Gente, eu adoro os números, porque os números explicam muita coisa. Cláudia vai falar sobre isso mais tarde, mas eu gosto muito dos números. O que eu quero que vocês façam agora para a gente ter uma noção de qual que é a sua nota na sua vida? Sabe, se você estivesse fazendo uma prova de vida, você é uma pessoa mediana ou uma pessoa que está ali ascendendo, crescendo, ou uma pessoa extraordinária que está explorando os seus potenciais máximos na sua vida pessoal, profissional, amorosa? Então, o que eu quero que você faça? Tá vendo todas essas notas? 3, 2, 8, 9, 10. Você vai pegar agora a calculadora do seu celular. Você vai pegar a sua calculadora e você vai somar todas essas notas. Soma tudo. 8 mais 2, 3 mais 1. Você soma tudo. Depois de somar tudo, você vai dividir por 12. O pessoal de casa está acompanhando. Gente, um beijo para o pessoal de casa. Parabéns, viu, para você que está aí. Soma sua nota. Não vai pedir arrega agora. Essa não é hora de ir no banheiro e tomar água. Não inventa desculpa. Vai somar a nota aí. Soma a nota porque a gente quer ter esse resultado aqui, porque é com esse número que a gente vai trabalhar. Divide por 12. 12 dividido por 12 dá quanto? Gente, pra gente finalizar essa parte aqui, o que eu quero de vocês? Dividiu por 12. E aí, quem aí quer falar a nota? 6,83? Ok. Muito bom. 6,5. Muito bom. 5,3. O que mais, gente? 7,8. Muito bom. 6,91. Ainda tem que pôr 9, não é 9, não. Não é 6,9, não. É 6,91. Quem mais, gente? 4,66. Quem dá mais? Quem dá mais? Gente, olha só. Avaliar essa nota é extremamente importante para você entender como você está performando na sua própria vida. Sabe? Como que você está cuidando de cada área da sua vida ali. E é entender isso. A sua vida, nós não somos uma coisa só. Eu sou uma profissional. Não, eu sou profissional, eu sou esposa, eu sou filha, enfim, eu tenho N papéis na minha vida, né? E aí, quando a gente pensa nessa nota, você precisa pensar assim, se sua nota foi abaixo de 5, você está sendo mediano na sua vida. Se sua nota foi até 7, você também está sendo mediano na sua vida. Sabe, a gente precisa, presta atenção aqui. Gente, vocês estão ligados? Tá ligado? Tá, não. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Ok. Então, para finalizar, o que eu quero que você... uma coisa prática agora para a gente fazer. Você vai pensar, por exemplo, quando você pensa assim, nossa, a minha pior nota foi saúde e disposição.
Minha pior nota. Qual foi sua pior nota? Se sua pior nota foi saúde e disposição, a gente sempre pensa na área que está aqui, em paralelo, né? Que está aqui em frente. Então, se sua saúde e disposição ela tá terrível, essa área frente a ela, com certeza está sendo muito afetada também. Então, a pessoa que ela não tem saúde, ela não se alimenta bem, ela não se exercita, na família ela não tem nem paciência para brincar com os filhos, ela chega em casa ansiosa, estressada, sabe? Então, uma área, ela tá sempre afetando drasticamente também a que tá de frente para ela. Então, por exemplo, sua espiritualidade, minha espiritualidade está lá no chinelo. Relacionamento com Deus, nem sei o que é isso. Quando você vai olhar, ó, a que está frente a ela é contribuição social. Então, sua contribuição social também está lá no pé. Quando a gente pensa assim, né? É inevitável você estar com espiritualidade aguçada, você não está servindo de alguma maneira, né? É contraditório. Mas o que eu quero que você pense? Eu quero que você escolha, olhando aí, tanto para as áreas que estão baixas, quanto para a realidade que você sabe que você está vivendo hoje, e eu quero que você escolha 2 áreas, presta atenção, gente, isso aqui é extremamente importante. Eu quero que você escolha 2 áreas para serem suas áreas de foco, que é o que a gente chama de área de alavanca. Lá em 2014, quando eu falei com vocês que eu ganhava R$60 por semana, que eu estava sempre apertada e tal, uma das áreas, minha vida financeira, estava aqui nos pés, né? Mas uma coisa que ela atingia, ó, a vida financeira, ela tá aqui, frente à plenitude e felicidade. Então, minhas finanças estavam no pé. Minha plenitude e felicidade também estava no pé. Minha autoconfiança estava no chão também. Eu sabia que se eu melhorasse minha vida financeira, eu ia melhorar minha plenitude e felicidade, eu ia melhorar minha saúde e disposição, ia melhorar meu relacionamento. Então, sempre tem uma área que ela está muito descompensada e ela está descompensando várias outras. Você entende? Então, identifique aí, através dessa avaliação que você já fez, olha para os números, qual a sua área que está mais para baixo. E aí, escolha 2 áreas de alavanca. E quando você escolhe essas áreas de alavanca, você fala assim, elas vão ser a minha prioridade. Então, eu escolhi que seria financeiro. Então, preciso arrumar um trabalho agora que vai me ajudar. Eu, em 2014, né? Preciso arrumar um trabalho que vai me ajudar a resolver essa vida financeira. Ok, comecei a trabalhar com vendas diretas. Vendas diretas é o meu negócio. Agora não é, agora eu vendo tal coisa. Não. Qual que é a minha rotina? Né? De segunda a sexta eu tô no cursinho, mas eu tenho intervalo de 2 horas. Era o que eu fazia. Esses intervalos é o meu horário de trabalho. Né? Se der. Não é se der. O dono da padaria, ele não abre a padaria se der. Ele vai porque ele tem que ir. Ele tá passando mal, ele tá lá abrindo a padaria. E era esse meu compromisso. Né? Eu tava lá todo dia à tarde, recrutando cliente, apresentando negócio para as pessoas. Final de semana, sábado à noite, domingo, também eram os meus compromissos de trabalho. Então, aniversário, qualquer outra coisa, era segundo plano. O meu primeiro era cumprir a minha meta. E aí, dentro dessas horas, por exemplo, meu horário de trabalho, eu vou tirar aqui para investir na minha vida financeira de 2 às 3, que é o meu horário de intervalo. Mas dentro dessa janela de tempo, eu tenho um número a ser alcançado. Não é tipo, nesse horário eu vou vender. Não, eu preciso ligar para, no mínimo, 7 clientes. Nesse tempo. Em 1 hora, eu entro em contato com 7 clientes. A cada 7 clientes, eu vendo no mínimo para 2. Então, se eu quiser vender para 4, eu preciso ligar para 14. Se em 1 eu ligo para 7, eu preciso, então, se eu aumentar 2 horas, eu vou... Vocês entendem que a gente consegue performar melhor quando a gente tem números definidos a serem alcançados? E assim a gente constrói rotina? Mas Cláudia vai explicar isso para vocês depois. Tá bom? Mas fez sentido para você, gente? Sim ou não? Ok. Agora eu quero, no mínimo, 3 contribuições. Alguém que fale aí o que foi mais importante para você, o que você aprendeu de mais importante aqui nessa dinâmica. É só levantar a mão e falar, viu, gente? Não? Um de cada vez. Você falou, de uma área para outra. Se pegar aqui as notas que eu tive aqui, a da frente está praticamente igual. Então, assim, realmente faz muito sentido e onde a gente tem que melhorar bastante, né? Porque enxergando dessa forma, igual você estava falando no começo, a gente fica tentando achar o porquê que tá assim, né? Mas o que eu faço? Mas a gente fica meio perdido, né? Não sabe pra onde que vai. Mas você tem uma clareza
ver onde que dá para melhorar, você já tem um norte, você sabe onde que você pode ir e pode ter um resultado legal. Acho que para mim, principalmente falo para mim, é esse sentido aí. Você, beleza, você identificou que tem alguma coisa errada, mas e agora? E aí? O que eu vou fazer? Exato. Que é aí que entra a conclusão de tudo é: não saia sem definir suas áreas de alavanca. Suas áreas de alavanca, elas vão ser o seu foco dos próximos 6 meses, 1 ano. E não é assim, vai ser meu foco dessa semana. Não, você não vai mudar a sua vida em uma semana. Tem anos aí que você está tomando decisões erradas na sua vida financeira, pessoal, profissional, familiar. Você não vai revolucionar as coisas em uma semana. Então, é no mínimo 6 meses a 1 ano. Então, essas 2 áreas vão ser minhas áreas de foco. E agora, por elas serem o foco, eu coloco elas como prioridade da minha agenda. Eu tenho horário para começar e para terminar as atividades dessas áreas, né? Sem contar que, por exemplo, eu estou naquele dia que eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Eu vou começar por onde? Vou começar pelas minhas áreas de foco. As outras coisas, se der, eu faço. Se não, a área de foco, no mínimo, foi priorizada. Vocês entendem? Lógico que no meio desse caminho, você vai ter que ser flexível também. Alguns dias nem tudo vai dar certo e tal. Mas tem essa maturidade. Falar, não, isso aqui é minha área de foco. Porque eu sei, se eu revolucionar essa minha área aqui, você tá doido. Eu melhoro minha vida, né? Então, e entender também, gente, que a gente não vai mudar tudo de uma vez só. Por isso que a gente escolhe 2 áreas, se torna a nossa área de alavanca. E é impossível você melhorar uma área e ela não alavancar outras áreas também. Vocês entendem? Ok? Mais uma contribuição para a gente dar um intervalo. Tem muito assim que a gente... o autoconhecimento, né? Às vezes a gente fica preocupado em arrumar tantas coisas lá fora, sendo que às vezes a gente tem que arrumar o nosso eu, a gente ter o autoconhecimento, se conhecer, entender o que a gente precisa mudar para poder transformar a vida do outro. Não adianta nada a gente querer mudar a vida da pessoa lá fora, sendo que a nossa mesmo está completamente uma bagunça. Então, eu acho que é muito importante isso, o autoconhecimento, a gente se conhecer e entender o que a gente quer, o nosso propósito, onde a gente quer chegar. E isso é bem bacana, que é o que eu tô buscando, né? Primeiro, me conhecer os meus propósitos, para depois eu conseguir alcançar as outras pessoas. Muito bom, muito bom. Autoconhecimento e essa autorresponsabilidade, né? Que faz total sentido. Mas alguém, gente, pra gente finalizar, fechar? 1, 2, não, né? Ninguém... Ok, mas para finalizar e todo mundo ir tomar uma água, fazer um xixi, eu quero só contar uma história para vocês, rapidinho, né? Tem uma história que eu gosto bastante, que conta a história de um cara que ele tava ali ele tava na varanda da casa dele, e aí ele tava com a chave para abrir o portão de casa, e aí a chave caiu no chão. E tava escuro, né? Porque a luz estava apagada, só acendia do lado de dentro lá. Tava escuro, ele começou ali a palpar o chão, procurar a chave, e ele não achava a chave. E aí ele falou, ali na rua, aqui fora de casa, tem um poste de luz, então ao invés de ficar aqui procurando no escuro, eu vou procurar lá fora. Aí ele saiu e foi lá procurar a chave. E ele começou a palpar o chão e procurar a chave. Aí chegou um amigo e falou assim, Fernando, o que você tá procurando aí? Minha chave de casa, fui entrar, perdi a chave. Ele, não, vou te ajudar. E o amigo tá ali ajudando ele a procurar a chave. E aí daqui a pouco o amigo fez aquela pergunta óbvia, né? Mas onde é que você perdeu essa chave? Onde é que a chave caiu? Ele falou, caiu lá na varanda de casa. E ele falou, ué, mas por que você está procurando aqui? É porque aqui tem luz, né? Então é muito mais possível que eu consiga enxergar as coisas aqui. E aí, o que essa história tenta mostrar? Existem muitas coisas que elas estão perdidas dentro da gente. Mas parece ser tão mais fácil procurar a resposta lá fora, né? Porque lá tem luz. Porque lá tem qualquer coisa que facilita esse encontro. E aí a gente fica se enganando, porque parece ser muito mais possível apalpar o chão debaixo da luz do que na escuridão. Mas é essa escuridão que sua chave está. É nesse problema interior e nesse mundo que suas respostas estão. Então, não terceirize essa mudança. Não é tipo assim, eu vou no médico porque eu tô sentindo uma dor de cabeça insuportável. Aí o médico mãe para ela tomar esse remédio. É minha mãe que tem que mudar, é meu pai, é minha esposa, é a empresa que tem que mudar, é tudo que tem que mudar. E aí tudo muda e quando você vai ver, você tá no mesmo lugar, mas tudo mudou, todo mundo mudou e você continua sendo a mesma pessoa. Então, gente, o que eu quero que vocês levem dessa dinâmica, dessa mensagem, é que existe muitas coisas dentro de você que precisam ser melhoradas, como é que é seu nome?
como Karen falou, né? Esse caminho do autoconhecimento, de saber quem você é, o que você quer, do seu propósito, do seu motivo, é a sua vida. Sua vida é o seu principal negócio. Então, para de ficar lá fora apalpando o chão por conta da luz. É melhor você ficar aqui nessa escuridão e resolver o que tem que ser resolvido aqui, porque esse é o único caminho. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigada. Parabéns para vocês.